Olá galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Rigel. Eu vou estar lecionando para vocês a disciplina de Contabilidade Geral 1. E eu já vou começando logo, como o próprio nome diz, no início. O que era no início da Contabilidade Geral, gente? Vocês viram Contabilidade Geral 1, Geral 2? Provavelmente já devem ter tido uma ideia de como surgiu a contabilidade, que foi lá nos primórdios da humanidade, onde os homens da caverna contabilizavam seus animais, suas ovelhas, suas vacas, não sei se tinha nessa época, eu tô aqui imaginando que sejam isso, aquelas inscrições na parede, porque, aliás, os desenhos estão bem estranhozinhos, mas eram o que eles podiam fazer na época, e assim eles formavam o quê? A definição de mensuração de patrimônio, de que eles tinham na época. E nisso, a humanidade evoluiu de tal forma que essas inscrições se tornaram hoje o que nós chamamos de escrituração contábil, né? Que é formada, para quem não se lembra, pelo método das partidas dobradas, né? Os lançamentos que vocês fazem, o D e o C, é o método das partidas dobradas, que foi feito lá, ó, desde os primórdios, lá até 1500 antes. 1500, quando o Frei Luca Pacioli inventou, depois de Cristo, né? A técnica das partidas dobradas. E aí hoje nós estamos já na era da revolução, agora que nós chamamos na era da informação, né? Da quarta revolução industrial, que está marcando uma época. E como hoje nós devemos nos comportar com a contabilidade? Vocês viram no primeiro semestre os lançamentos contábeis, o D e o C. A gente sabe também que isso não é feito de forma manual, que é tudo pelo sistema. Mas como que a contabilidade vai ajudar vocês, administradores, a finalmente conquistarem o objetivo da administração, que é a lucratividade, né? Se for a administração, que obviamente não de uma empresa sem fins lucrativos, uma empresa que tenha lucros no final. Então, como que isso vai ajudar os seus usuários internos e externos à lucratividade? A contabilidade em si, ela tem essa presunção de gerar no final do período um relatório das demonstrações contábeis, que é o quê? O balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, que interessa a esses usuários internos, só para a gente fazer uma recordação, os funcionários, os investidores. Quem são os investidores? Aquele que tem uma quota parte da empresa, uma ação, é o acionista da empresa. E os usuários externos, que nada mais é que o fisco, que está ali de olho para saber se a tua empresa vai burlar a lei e tal, para tributar o lucro da empresa. E também os bancos, que, afinal, uma empresa ela necessita muitas vezes de recorrer-se aos bancos para poder girar, né? Para ter o seu capital de giro, para fazer um determinado investimento maior, né, um financiamento, recorre-se aos bancos. Então, o banco também é considerado um usuário dessas informações. Então, lançou o D e o C, gerou balanço patrimonial, gerou demonstração de resultado, o funcionário observa, os acionistas observam, os bancos observam. E o que vocês vão fazer se uma empresa tiver, por exemplo, um resultado negativo? Com todas essas peças contábeis em mãos. E aí, gente, a gente vê que tem um conflito de interesses. Porque se a empresa, por exemplo, está dando lucro e, vamos dizer assim, o seu acionista não quer, vamos dizer, aumentar o salário do seu funcionário, vai ter um conflito de interesses entre funcionário e acionistas. Então, as demonstrações contábeis, elas evidenciam esses interesses e o conflito de interesses também de cada uma dessas partes, né? E aí a gente pode pensar lá na Revolução Industrial. Como que era isso? Né? Eu acabei de falar para vocês que houve uma tremenda evolução desde os primórdios da humanidade até hoje na era da informação, que é totalmente computacional. Nessa Revolução Industrial aqui, nós vimos a transformação de uma era que os produtos eram feitos por artesãos, eram comercializados e chegavam até os consumidores. Dessa era, são máquinas que transformam o produto, né? Chega na mão dos comerciantes e até os consumidores. E a contabilidade, ela se comportou como nesse período? Ela pegava toda essa parte de acumulação para gerar uma informação lá no usuário final.
Mas será que tudo isso, quando chegava o resultado final dentro da empresa e dava, hipoteticamente falando, um resultado negativo, o que o administrador vai fazer com essas informações, né? E foi aí que observou-se a necessidade de melhorar essas informações, torná-las um nível de detalhe maior, por exemplo, de custos, de produto, de departamento, de funcionário, para que o administrador pudesse visualizar não apenas o patrimônio da empresa, mas como que está sendo efetivamente gerado esse patrimônio. Desde a parte pequenininha lá do cara que está varrendo o pátio da empresa, mas que não é um funcionário da parte de produção, até os insumos, o marketing. Então, precisou observar a empresa de um ângulo muito grande. E as informações hoje, que antigamente, até nessa época aqui da Revolução Industrial, que era de uma forma até um pouco mais lenta, que embora tenha até aumentado essa utilização, essa técnica aqui na Revolução Industrial, né? Aqui a parte que eu falei para vocês que transformavam artesãos, comércio, consumidor, que hoje é indústria, comércio, consumidor, e hoje está numa velocidade imensa, que a cada dia nós temos que nos adequar. Por exemplo, o que essa pandemia trouxe de revolução? Né? A maioria das pessoas se recorrendo à internet, a compras online, a aplicativos de celular. Então, olha como o mundo mudou. E com isso, mudou também as formas de registro. A contabilidade antigamente era de uma forma rudimentar, arcaica lá na pré-história, depois somente era utilizada a parte financeira da contabilidade de registro, e agora foi-se necessário o quê? Usar a contabilidade gerencial, para que o administrador tenha uma visão dessa empresa de uma forma global. Então, né, nós podemos concluir que se formou diferentes contabilidades. A financeira, que essa que eu acabei de falar, que ela mensura a parte contábil de lançamento, débito, crédito, de registro, de controle de patrimônio. A de custos, que ela olha o quê? Quanto que está custando para vamos dizer, produzir determinado produto meu, esse produto está dando lucro, prejuízo, o produto em si, não a empresa. E a gerencial, que vai pegar todos esses ramos e vai analisar de uma forma que se traduza em informações relevantes que facilite a tomada de decisão do administrador. Né? Então, vocês vão utilizar várias técnicas, várias ferramentas de apoio que façam com que a contabilidade gerencial se torne essa base que sustenta a tomada de decisão. Ela não é um ramo autônomo da contabilidade, como a contabilidade financeira, porém ela se utiliza dessas técnicas da contabilidade para ser uma ciência própria. Por exemplo, ela usa análise de balanço, ela usa análise financeira, contabilidade de custos, análise de balanço, economia, administração, para possa iniciar a empresa de uma forma global. Né? Então, eu sempre gosto de falar que existe um tripé na contabilidade, no gerenciamento de negócios, que é a administração, a contabilidade e a economia. Então, esse tripé forma o gerenciamento de negócios. E vocês precisam estar sempre atentos, principalmente à velocidade das mudanças, para esse momento que estamos vivendo hoje. Então, aqui tem várias definições. O que é contabilidade? É o ramo da contabilidade, prestem atenção. O ramo da contabilidade tem por objetivo fornecer instrumentos aos administradores. Então, ela vai entrar com instrumentos, ela vai entrar com formas, com que vai auxiliar vocês no futuro, lógico, né, os administradores, desempenhar funções gerenciais, do gerenciamento das empresas. Então, tem o recurso econômico da empresa lá, vocês vão utilizar essas técnicas para saber se ele está sendo bem utilizado, de forma eficiente e bem controlado. Então, a contabilidade gerencial, no seu resumo, é isso. Aqui vocês vão ter mais duas definições que levam a isso aqui que eu estou falando para vocês. E nos processos, vocês vão identificar esse processo também. O identificação, que é o processo de reconhecimento, quando vocês estão lá no lançamento, debitando e creditando. A mensuração, que nada mais é o quê? Que é vocês estarem incluindo estimativas, ou seja, orçamentos, previsões que vocês estão fazendo, né? A acumulação, que nada mais é que
as transações já no balanço patrimonial e a análise que vocês vão determinar como que vai ser feita essa determinada atividade em cima daquilo que vocês estão visualizando, dessas técnicas. Vai preparar e interpretar esses dados, comunicá-los aos usuários, tudo o que aconteceu, eu tive que tomar determinada decisão, porque lá na minha demonstração estava dizendo isso, meu indicador falou isso, então eu interpretei dessa forma e estou comunicando a vocês a minha decisão de como que nós vamos ter que fazer o planejamento, que é o próximo passo, para que a gente possa melhorar esse item e depois avaliá-lo para realmente saber se melhorou. Ok? Então, gente, aqui eu passei para vocês um pouquinho dessa contabilidade. Se a contabilidade gerencial não é um ramo autônomo, o que diferencia? Lembrando, a financeira, cara, sempre tem uma parte de obrigatória. Vai seguir norma, vai seguir princípio, vai seguir usuário, demonstração contábil. Então, ela tá toda em cima de uma obrigatoriedade. Enquanto a contabilidade gerencial, ela tem foco na decisão. Então, se você precisa tomar decisão, você vai recorrer ao quê? A contabilidade gerencial. Ela não tem restrições. Quem vai determinar de que forma será feita a contabilidade gerencial é a própria administração, os usuários internos. E ela não vai ter relatórios contábeis, as demonstrações contábeis que são obrigatórias pela Lei 604/76. Ela vai ter relatórios gerenciais que vão ajudar a empresa na tomada de decisão. E utilização de outras disciplinas para tal. Então, gente, vou parar por aqui, tá? E no próximo vídeo eu vou dar continuidade já com uma técnica que vocês vão utilizar para contabilidade gerencial, que é a análise de balanços, ok? Muito obrigado por enquanto e fiquem comigo.